Nós estamos neste período pascal vendo as duas faces da mesma igreja. Na primeira leitura, estamos vendo a face da igreja que caminha neste mundo, que faz a vez do seu mestre Jesus, porque é um mandato do seu mestre. E, portanto, as mesmas agruras, as mesmas perseguições, os mesmos sofrimentos, uma vez que o próprio Jesus já dizia no capítulo 15 do Evangelho de João: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se odiaram a mim, odiarão também a vós. Igreja que o mundo não odeia, essa não é a igreja de Cristo. Nunca foi e nem será. O outro rosto da igreja, nós ouvimos na segunda leitura, é a igreja da glória, é a igreja da Jerusalém celeste. Se nós vimos na primeira leitura o rosto da igreja militante, o rosto da igreja da Jerusalém terrestre, na segunda leitura nós ouvimos: são mais de milhões e milhões, milhares de milhares, que se dobram diante do Cordeiro, que merece toda honra, glória, poder, sabedoria, riqueza, enfim, para dizer a todos nós, queridos, esta igreja que caminha na terra, contempla-se no céu. Esta igreja que luta neste mundo para convidar aos homens à experiência do amor e fazer os homens obedecerem a Deus ante aos homens. Esta igreja está na glória. Tem suas folhas, seus ramos, seu caule nesse mundo, mas as suas raízes, a seiva desta igreja, estão enfincadas na eternidade, na glória. Por isso que essa igreja jamais será bem conhecida pelos homens. Por isso que, infelizmente, e aqui deixa entrever por essa fala de Simão Pedro nessa primeira leitura, quando ele disse: disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Aqueles que não obedecem às regras, aqueles que são subversivos, aqueles que traduziram a igreja e reduziram a sua cabeça, nunca vão entender a igreja de nosso Senhor, e por isso é que vão criar em cada esquina, em cada canto, a cada metro, sempre, sempre, e mais, porque a igreja da pós-modernidade é feita pela razão humana e não pelo Espírito Santo. Nós deixamos bem claro neste Evangelho que nosso Senhor instituiu e deu a um ser mortal, a um homem limitado, a autoridade, o direito jurídico de apacentar as suas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? Se lá no capítulo 16 de Mateus, Jesus concedia a responsabilidade de Simão Pedro por causa de uma profissão de fé, quando disseste: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus complementa dizendo: Simão, filho de Jonas, não fostes carne nem sangue que te revelaram isto,
Todavia foi o meu Pai que está no céu. E por isso, Simão Pedro, tu és pedra. Sobre ti, Simão Pedro, edifico a minha igreja. Se lá a instituição da igreja se deu por uma profissão de fé, no evangelho de hoje, alicerça-se o governo da igreja por uma profissão de amor. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Querida comunidade, ninguém jamais entenderá esta instituição chamada Igreja Católica se não tiver a capacidade primeiro de desarmar-se e permitir que Deus fale através da sua boca que Cristo é o Senhor. Falar da boca para fora é muito fácil, mas deixar que Deus fale é outra história. Nós ouvimos, queridos irmãos, o evangelho de hoje, Santo Agostinho, meditando este texto, ele dizia que nosso Senhor questiona 3 vezes se Pedro o amava, justamente para saldar a dívida, a presunção de Simão Pedro, quando negara por conta do seu medo e covardia. Por isso que cada pergunta a Simão Pedro, tu me amas? Era justamente para quitar aquela dívida que o capítulo 26, interessante que os 4 evangelhos fazem questão de enfatizar a negação de Simão Pedro. O evangelho de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, o evangelho de São João capítulo 18, versículos 25 a 27, deixa entrever justamente essa negação de Simão Pedro. Justamente, queridos, por isso que nosso Senhor questiona 3 vezes se o amava. E Simão Pedro, sem medo de errar, tu sabes, Senhor, tu sabes tudo. E de fato, nosso Senhor conhece o coração de Simão Pedro. Ainda que tenha negado, nosso Senhor conhece o coração daquele homem. E por isso é que ele rezou por Simão Pedro. O capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículos 31 e 32, Jesus falou a Simão Pedro: Simão, o diabo me pediu para te peneirar, Simão. É interessante que o diabo não pediu para peneirar Judas. Por que não Judas, padre? Justamente porque não será Judas que vai ficar à frente e apacentar as ovelhas de Cristo. A responsabilidade primária é justamente daquele que vai fazer a vez de Cristo nesse mundo, que hoje é constituído pela a sucessão apostólica no governo da igreja em Roma. Muito bem, queridos cristãos católicos, por isso que nosso Senhor questiona e permite o diabo peneirar Simão Pedro. Todavia, Simão, olha que frase magistral, leia Lucas 22, versículos 31 e 32. Eu rezei por ti, Simão, para que uma vez confirmada a tua fé, tu confirmes os teus irmãos. É Simão Pedro, querida comunidade, que tem essa responsabilidade de apacentar as ovelhas de nosso Senhor. Infelizmente, hoje nasce como nasce, folha de mato. Todo mundo dizendo, pastor fulano, pastor Beltrano, mas nesse mundo só tem um constituído, fundamentado, biblicamente apresentado e dado pelo próprio Mestre Jesus. Simão, apacenta as minhas ovelhas. O único Maria, o único seu diácono. A gente não diz essas coisas para não ofender, mas não é para ofender não, é porque nós católicos precisamos nos colocar no nosso lugar de católicos. A gente, infelizmente, por não ter convicção da fé, a gente diz que tudo é permitido, tudo é interessante, não tem nada de negócio de igreja. Jesus não deixou igreja coisíssima alguma, não deixou para você que não tem convicção daquilo que professa.
E por isso é que está na igreja católica, está na igreja protestante, está no centro de macumba, está batendo o buzo na casa de Dona Maroca, está pedindo a madrinha do não sei das quantas para consultar o seu futuro, está acreditando que jogar búzio, sei lá, cartomante, coisa que o valha. Tudo é interessante para quem não tem convicção. Pode olhar, todo aquele que diz tudo é importante, tudo é bom, tudo presta, pode ter certeza que esse não tem vínculo com ninguém, com nada. Pode perceber, não acredita em nada. Por isso que precisa dessa conversa. Como católico que está na missa. Ah, padre, me deu a vontade, padre. Eu não fui à missa, não. Tinha um culto lá perto de casa. Eu fui lá, está falando de Deus, né, padre? Pois é, muito bem. Você que não tem convicção, para você, tanto faz como tanto fez. Parabéns. Se você entendesse. Hoje pela manhã, nós rezávamos as laudes. Quem estava aqui nas laudes de manhã aqui? Levanta a mão. Ninguém. Muito bem. Hoje, a patrística. Olha lá, André. André, você escutou a segunda leitura da patrística de hoje, André, não foi? Que espetáculo. Lá no segundo século, católicos, São Justino, Marte, o primeiro filósofo da Igreja Católica, ele falando da missa, ele falando da Eucaristia, ele falando da celebração da Santa Missa no dia do sol, porque justamente no segundo século, a Igreja cristã, católica, celebrava no dia do sol, que era o domingo para os romanos. E ele falando com tanta convicção, e eu pensava assim, se os católicos estivessem na missa nessa manhã para escutar essa leitura. Como a gente não conhece os santos dos primeiros séculos que falam da Igreja Católica, ou seja, São Justino Marte é do ano 155 da era cristã, no segundo século da era cristã. Conheceu o evangelista João. Quando ele fala dessas coisas, a gente, 2000 anos, aí chega alguém falando da Igreja Católica, eu fico pensando, meu Deus, quanta falta de conhecimento, quanta falta de conhecimento da fé que professa. Para quem não conhece a Igreja Católica, toda comunidadezinha que se cria em qualquer lugar, presta. Mas para quem conhece a Igreja Católica, não a nega por nada. Absolutamente. Não tem esse discurso fantasioso que hoje se cria. A gente precisa fazer ecumenismo. A gente precisa fazer isso. Não, vale. Aí chega na celebração, quem é que prega? Um protestante. Aí quem é que comunga ali? É a mãe do terreiro de macumba. Olha. Padre, mas o senhor não pode dizer isso. Posso dizer isso com toda a autonomia. Respeito quem professa uma fé diferente da Igreja Católica. Agora posso dizer com toda a propriedade que católico que se preza ama a sua igreja porque acredita que somente e o único caminho que te leva à salvação é Cristo, aquele que fundou uma igreja sobre o alicerce dos apóstolos. O capítulo 22 do Evangelho de Lucas deixa bem claro que os 12 apóstolos sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Ou seja, queridos católicos, Jesus deu autoridade para os apóstolos também julgarem as 12 tribos de Israel. E diz o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 16, quem vos ouve, dizendo para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim rejeita. Queridos católicos, nós ouvimos a primeira leitura, e quem é que falou em nome dos discípulos, dos apóstolos? Quem foi? Leia uma tarefa para casa. A gente não tem as escolas
Todo dia termina a aula, manda um monte de tarefa para os meninos fazerem em casa, né, Adria? É. Os menininhos, a mãe já sabe que tem tarefa para casa. Quando vai chegando, resolva logo esse problema para você amanhã não ficar aí perturbado. Pois bem, tarefa da semana, lê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 12 e capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e observem, queridos católicos, quem é que fala? Quem é que fala? Justamente, a resposta já vou dar, e tenha curiosidade de ler, Simão Pedro. Simão Pedro, queridos, porque Simão Pedro, queridos católicos, que tem a responsabilidade de conduzir a Igreja de Cristo nessa terra. Leia a diversos hereges, de Santo Irineu de Lyon, leia e veja o que ele apresenta, veja são 12 papas da Igreja Católica. Veja, Santo Irineu de Lyon morreu em 203 da era cristã. Quando ele escrevia a diversos hereges, ou seja, contra os heréticos do segundo século, ele falava justamente dos 12 papas da igreja, a começar de Pedro. Mas não está na Bíblia, e não precisa, porque a igreja tem... Vocês escutaram domingo passado que muitas coisas não estão escritas no livro. Vocês escutaram? Ou não escutaram o capítulo 20 de João, versículo 31? Jesus dizendo, o evangelista descrevendo, dizendo, muitas coisas que nosso Senhor fez não estão escritos nesse livro. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que não está escrito, mas que existiu. Por isso, queridos católicos, olha a primeira leitura, quem é que fala no nome do grupo? Simão Pedro, e bota a mão na cara daquele povo que matou Jesus e diz, aquele Jesus que vocês mataram está vivo, e nós e o Espírito Santo, somos testemunhas disso. Ah, queridos católicos, se a gente amasse a igreja como esses homens amaram, a gente teria vergonha de dizer que é católico, sabia? É, porque não muda, não faz nada. Olha, como é que encerrou a primeira leitura? Levaram-nos lá para dentro e desceram o sarrafo. E sabe como é que era o sarrafo? 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 pancadas. E não era aquele galinho de fedegoso que sua mãe pegava para bater em você lá na sua casa, não. Pelo contrário, não era aquela cinta de couro de boi que seu pai deixava. Eu dizia na missa agora há pouco ali na Aparecida. Talvez, quem sabe, foi daí que nasceu a tatuagem. Né? O pai pegava a correia e ficava marcado, ficava uma cinta aqui na tábua do pescoço até lá na polpa da bunda. Talvez foi aí que nasceu o interesse de fazer tatuagem nas costas. Né? Queridos cristãos, esses homens apanharam. Vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson? Assistiram? Pois bem, o chicote é daquele jeito, daquele jeitinho, com um pedaço de osso, chumbo na ponta da chibata, que quando bate, aquilo machuca por dentro. E olha o evangelho, a primeira leitura, o que diz. Às vezes eu fico pensando, às vezes chega um católicozinho assim, que vem para a missa de vez em quando, aí quando o padre dá uma bronca, aí fala, eu vou pisar mais aqui nada. Enquanto esse padre estiver aqui, eu não piso aqui na igreja. Eu quero dizer a você, bunda mole, a primeira leitura, os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus Cristo. Isso é um tapa na nossa cara.
A gente que não quebra uma unha, não é capaz de receber um insulto por amor a Jesus Cristo. E quando qualquer reclamaçãozinha, já pensa logo, aqui já não me dá mais, aqui já não me cabe. Eu vou procurar outra igreja. Vá, frouxo, bunda mole, covarde. A igreja nasceu, queridos, de homens que disseram como Paulo, Filipenses 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Simão Pedro não estava nem preocupado se iam crucificá-lo, que inclusive o evangelho de hoje encerra dizendo isso. Simão, quando tu eras jovem, Simão, tu ias para onde querias, mas quando fores velho, tu estenderás as mãos, ou seja, vão te crucificar, Simão Pedro, e vão te cingir e te levar para onde não queres ir. Ele dizia assim para dizer com que morte Simão Pedro iria glorificar a Deus. Queridos católicos que negam a sua fé por causa de alguém que diz, venha para cá que Jesus está chegando, venha para cá porque você vai ganhar um carro, venha para cá, você está com dor de barriga, não precisa tomar remédio, venha para cá porque Jesus vai curar, venha para cá, você está passando necessidade financeira, deixa de tolice, venha para cá porque Jesus vai pagar tuas contas. E aí lá vai, bando de bestas, acreditam nessas coisas, abandona a igreja que nosso Senhor instituiu, para acreditar que a vida é fácil. Nós procuramos a fé, uma religião que se adeque ao meu estilo de vida, e quando você olha para a igreja que nasceu de homens que morreram pela fé, que deram a vida, e derramaram sangue, como já dizia Tertuliano, depois foi retomado por Santo Irineu de Lyon, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Matavam um cristão, 2, 3 queriam morrer pelo Cristo. Hoje ninguém quer mais morrer pelo Cristo, é todo mundo fazendo seu pezinho de vida. É cada um buscando sua salvação de qualquer modo. Queridos católicos, para não ficar longo, peço-vos, medite essa liturgia em casa. Quando Jesus perguntar a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? Faça ecoar essa pergunta de Jesus no seu coração. Você tem amado a Deus acima de tudo, de todos? Porque o amor, nosso Senhor, o capítulo 20 do livro do Êxodo diz que Deus é um Deus ciumento, e por isso é que Ele não permite fazer imagem de deuses, viu? Porque o seu amor é exclusivo. É assim que nós aprendemos qual é o primeiro mandamento mesmo, que eu esqueci. Como é que é o primeiro mandamento mesmo? Aí o que acontece? Eu amo as minhas coisas, e depois, se sobrar tempo, eu amarei a Deus. Eu amo minhas coisas, minha namorada, meu amor, é capaz até de fazer loucura pela pessoa, mas por Jesus não faz nada, absolutamente necas, né? Tem gente que é até capaz de se matar por causa de uma traição, de um comedor de cuscuz, mas por Jesus não é capaz de fazer nada, absolutamente nada. Aquele que deu a vida por você, você não faz nada, é preguiçoso. Comadre, vamos à missa hoje? Comadre, semana que vem vai ter? Semana que vem, se eu tiver melhorzinho, eu vou. É desse jeito. Mas se disser, vamos ali comer um churrasco na casa de Dona Maroca, a energia volta, que é uma beleza. Você estava quase morrendo, né? Não tinha, padre, eu estou aqui escatembada, padre, a minha coluna, né, saiu do lugar. Mas se disser, vamos ali no forró bodó, a coluna de repente ela faz truque, encaixa. Queridos cristãos, por isso que essa pergunta você deve responder no seu coração. Maria, tu me amas mais do que a estes? Druvalino, tu me amas mais do que a este? Você que tem uma namorada, você me ama mais do que você ama a sua namoradazinha? Se você ama mais a sua namorada do que a mim, você não é digno de mim. Jesus já dizia para os apóstolos,
Aquele que coloca a sua mãe, seu pai, sua terra, sua casa acima de mim, não é digno de mim. Por isso, queridos católicos, que o nosso amor por ele esteja em primeiro plano. Ô padre, então isso significa que a gente não tem que amar mais ninguém? Mas Jesus não mandou amar até o nosso inimigo? Mandou. Parabéns, ainda bem que você sabe. Capítulo 5 de Mateus, versículo 43, 44. Porém, primeiro o amor deve ser a ele. Tu me amas mais do que a estes? Santo Agostinho dizia, interessante que a interrogação não foi essa. Simão, filho de João, tu amas a ele mais do que a mim? Não. Tu amas a estes? Não. A pergunta foi esta, tu me amas mais do que a estes? Ou seja, o primeiro amor, queridos, não deve ser para ninguém, senão para Cristo. E é nessa experiência do amor nele, porque é impossível. Já estou encerrando, viu? Eu estou vendo que tem gente que está no braço de Morfeu. Quero dizer a você, é sinal de que está contemplando, né? Está como João, a segunda leitura, eu vi, né, no trono. Quem sabe você também está tendo essa visão do reino do céu, né? E está cantando glória, como João meditou na segunda leitura de hoje. Eu quero dizer a você, querido católico, é impossível não amar os outros, aquele que de fato fez a experiência do amor a Cristo, em Cristo. Primeiro, o amor deve nascer da nossa relação de amizade com Jesus. Primeiro, deve nascer nesse entrelaçamento, nesse interrelacionamento de amizade. Por isso que Jesus no capítulo 15, versículo 15, ele dizia, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu vos chamo amigos. Jesus chama os apóstolos de amigos. O que nosso Senhor quer, querida comunidade, é que você também crie essa amizade com Ele. Porque se essa amizade for verdadeira, você experimentará o verdadeiro amor. E pode ter certeza que a consequência virá onde você mora, no bairro onde você vive, na comunidade onde você pertence. Porque esse amor será transbordante e os outros experimentarão através de você. Que essa liturgia bendita, que essas duas faces da igreja triunfante e da igreja militante, quando eu olho para essas duas imagens, que é a mesma igreja, não são duas igrejas, é a única igreja, a igreja na glória é a mesma igreja que caminha na terra, é a igreja de Francisco Xavier, é a igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, dois grandes missionários, um à destra, um no mundo, um caminhando neste mundo, outro adintra, outro na contemplação, outro contemplando os grandes mistérios divinos, na mesma igreja de nosso Senhor. Igreja una, santa, católica e apostólica, aquela que nosso Senhor instituiu para que nós amássemos, para que nós vivêssemos nela, para fazer jus àquela nota do capítulo 28 de Mateus, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Alguém pergunta, onde está Jesus, que não caminha conosco? Observe direitinho, que você vai perceber que ele continua caminhando através da palavra e através da Eucaristia. Amém.